Olá, eu sou Francine Lira e esse é mais um episódio do Visão de Mulher. Hoje nós vamos falar sobre hiperfoco, o que é e como identificar. Você já ouviu as pessoas falarem que o autista é muito inteligente, porque o autista, essas crianças, são muito inteligentes. Existe algo dentro do espectro que é o hiperfoco. E o hiperfoco nada mais é do que o nome mesmo já diz, é você dar foco, mas em grande escala, em um único assunto, em um único tema. Vou dar exemplo. O meu filho, o Júnior, o hiperfoco dele é futebol. Então ele é especialista mesmo em futebol. Você para conversar com ele, ele vai te falar tudo, não só da época dele, mas como coisas desde o início de Copas do Mundo, ele sabe tudo. Só que, Francine, isso pode ser bom? Pode, como também não pode. Ele também gosta muito de matemática. Ele, desde novinho, ele já sabia fazer, inclusive, tabuada. Com 5 anos, ele não sabia, se eu falasse assim, 5 vezes 5, ele não ia saber. Mas eu pegava e falava, 5 com 5 é X, 5 com tanto. E eu ia falando, ele já sabia fazer a tabuada de 2, de 3, de 4, de 5. Isso com 5 anos. Ele já tinha essa facilidade. Ele adorava um desenho que é Number Block. E nesse Number Block, ele trabalha com material dourado, que são aquelas pilinhas, que até 10, são 10 cubinhos juntos, que é utilizado nas escolas. E o Number Block é esse desenho. São eles e eles iam juntando. X fileira com tanto, ia dando os números. E ele adorava e ele ia aprendendo. Então ele tem também um foco grande em matemática. Mas por que eu falo para vocês que é bom e não é? Ele, no caso do futebol, por ele ter o hiperfoco, ele só quer falar de futebol. Então, fica-se um assunto não muito legal. Eu, por exemplo, não entendo nada de futebol e não é meu interesse futebol. Então, quando ele vem falar comigo, eu já falo assim, filho, olha só, mamãe não entende de futebol, não vou falar de futebol e eu não quero falar de futebol. Francine, você é muito cruel. Não, eu não sou. Eu estou preparando meu filho exatamente para que ele escute, quando ele for escutar isso de outra pessoa. Porque, gente, nem todo mundo gosta e nem todo mundo quer ouvir. E acaba sendo uma coisa chata. Sim, porque ele só fala disso o tempo todo. Então, todos os contextos ele leva para o futebol. Com o futebol, ele está aprendendo outras coisas, igual geografia. Ele sabe muita coisa. Porque ele estuda, ele foca no futebol, então ele já sabe os países, ele sabe cidades, ele sabe tudo relacionado a isso. Então ele conhece o mundo por causa do futebol, porque o futebol é algo mundial. Mas ele já teve outros hiperfocos, como Galinha Pintadinha, como Peppa, como cartão de crédito. E aí era algo constrangedor. Por quê? Ele novinho, pequeno, ele tinha o hiperfoco no cartão de crédito. Então, quando ele chegava para conhecer as pessoas, ele já perguntava, você tem conta no Itaú? Você tem um cartão tal? Então, acabava sendo uma abordagem que nem todo mundo está preparado. Família, eu explicava, mas e pessoas que não eram da família? E ele pedia para ver, deixa eu ver qual cartão que você tem. E ele ficava nessa coisa. Tanto é que eu tenho pilhas e pilhas ainda de cartão velhos em casa, porque ele fazia a coleção e ele tinha vários e todo mundo da família que já conhecia ia dando, então ele tinha as preferências, então ele já teve hiperfoco em logo, ele já sabia qual era do supermercado. Teve um aniversário dele que ele tinha que ser da Galinha Pintadinha, se eu não me engano foi Galinha Pintadinha, Pocoyo e Guanabara. Guanabara é um supermercado no Rio de Janeiro. Ele tinha, assim, era fascinado pelo Guanabara. E eu tive que fazer sacolinhas de Guanabara. Então, assim, a Mariana, eu ainda não identifiquei nenhum hiperfoco nela. Como o autismo na menina é diferente, ele é mais camuflado, então assim, não tem características padrões como é do menino. Então eu já vivi algumas fases de hiperfoco. E gente, é tão forte isso que ele tá com 11 anos e se ele ouvir uma música de uma Galinha Pintadinha, ele se desconcentra todo e ele quer focar naquilo. Então, assim, eu já vivi essas fases, vivo ainda. E como que eu consigo lidar? Nós, como pais atípicos,
nós não podemos dar tanta ênfase ao hiperfoco. Como que eu faço? Você sabe que seu filho tem um hiperfoco. Francine, eu não sei como eu identifico. Seu filho pode ter, como também não pode ter. Se você vê que seu filho foca muito em um assunto específico, ele tem preferência para um brinquedo ou para alguma coisa específica e aquilo ali é insistente, isso é um hiperfoco. Como que você pode ajudar o seu filho? É não dando foco ao hiperfoco. Ou seja, toda vez que ele vai, todos os assuntos, tudo dele vai ser focado naquilo. Você tenta desviar o assunto. Desviar mesmo. Como eu falei no início do vídeo, quando ele vem falar comigo de futebol, eu falo, eu não sei futebol, não vou falar de futebol, vamos falar de outra coisa. Você quer conversar comigo de outra coisa? Eu converso. De futebol eu não quero. Eu falo, corto ele. O pai também fala. Então, assim, quando eu vejo ele conversando com outras pessoas, eu falo assim, olha só, as pessoas não sabem de futebol como você e elas nem se interessam por futebol como você. Então, conversa de outras coisas para que as pessoas tenham interesse em conversar. Por quê? Ele é menino, ok. Mas nem todos os meninos gostam tanto de futebol quanto ele. E aí acaba sendo uma coisa chata. Os meninos não têm tanta paciência. Então, se eu der ênfase, se eu alimentar esse hiperfoco, eu não estou ajudando ele, pelo contrário, eu estou atrapalhando. Então, eu sempre tive esse exercício com o Júnior, sempre. Era cartão, eu tinha o exercício de tirar. A galinha pintadinha, eu tinha aquela coisa de tentar botar outras coisas. Das logos, ele sabia todas as logos, ele ficava com a ficção de olhar isso, era logo de tudo. Então, assim, a gente sempre teve um trabalho a mais para a gente tentar desfocar ele. É difícil, a gente não consegue porque é o hiperfoco. E ele vai seguir nisso, até vir outra coisa que ele venha se interessar e aí ele vai ter o hiperfoco nele e ele vai focar naquilo, mas a gente não pode desistir e sempre estar trazendo isso, tentando trazer. Beleza, você gosta de futebol, mas é importante você conhecer outros assuntos, porque as pessoas se interessam por isso. Então vai direcionando o seu filho, vai tentando mesclar, você gosta disso, isso é legal, beleza, mas também aprenda isso, também veja isso, e vai apresentando outros assuntos. Ele não vai se interessar como ele, mas você vai fazer esse exercício. E como eu falei no início do vídeo, muitas pessoas falam que o autista é muito inteligente, mas é exatamente por isso. Você vê muitos cientistas, você vê outras pessoas que têm um hiperfoco, de fato. E até você, eu sempre dou esse exemplo. Quando vem para mim e fala assim, ele é autista, você sabia que todo autista é muito inteligente? E aí eu sempre explico isso. Eu falei, no autismo existe algo chamado hiperfoco. E todas as pessoas, e eu dou inclusive esse exemplo, se você hoje focar exclusivamente em um assunto, você vai ser especialista nisso. Então o autismo ele tem disso. Então, ele é muito inteligente, mas ele é inteligente no modo global ou ele é inteligente em um assunto específico? Então, eu já vivi inúmeras das vezes as pessoas falando isso. E isso de ser muito inteligente não me ilude. E nem enche meus olhos, porque eu sei que é o hiperfoco. E o hiperfoco, ele pode trazer pontos positivos, ele pode ser o especialista em futebol. Ser um cara no futuro que vai dominar o futebol, que vai ser aquela pessoa que vai ser chamada para tudo quanto é lugar. Isso é um ponto positivo, mas ele também pode ser um ponto negativo dele simplesmente ser excluído por só falar disso. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção. Qual é o hiperfoco do seu filho? Não deixar ele se fechar somente naquilo. Mas ele gosta disso. Ok, ótimo, ele gosta. Mas apresente outras coisas. Não deixe que seu filho se feche nesse mundo. Eu faço isso com o Júnior. Eu sempre fiz isso. Eu sempre apresentei, eu sempre tirei. Às vezes ele chorava porque eu tirava a galinha pintadinha. Mas por quê? Gera esse hiperfoco e aí ele só quer assistir aquilo, só quer viver isso. Como eu falei do cartão de crédito, todo mundo que chegava ele perguntava, então já era uma coisa que eu ficava constrangida. Ele queria mexer na carteira da pessoa mesmo e ele sabia qual era Santander, qual era Itaú, se era Black, se era isso. Ele sabia coisas que nem eu sabia. E ele já pesquisava, porque o YouTube tá aí, e aí vai vendo. E isso você vai, se você não começar a desviar, você torna aquela pessoa uma pessoa que só fala disso. E vocês gostam? Eu não gosto. As pessoas, para você conviver numa sociedade, você tem que saber um pouquinho de cada coisa. Você não precisa ser especialista em tudo,
É o que eu falo para ele. Especialista, você é em futebol. Mas saber, você tem que saber do modo geral. Não se feche só no futebol. A geografia, a gente começou a dar essa dica. Olha só, olha que legal, você sabe, ele sabe tudo de geografia. Beleza, tá indo do futebol. Tem crianças que são de jogo e aí conhece isso, conhece aquilo. Então, assim, e saiba explorar o hiperfoco do seu filho. Mas não deixe ele ficar só naquilo. Vai dar trabalho, porque é o hiperfoco dele. Ele só vai se interessar por isso. Mas você, como pai, como mãe, tem que abrir um leque para o seu filho, tá? Não ache bonitinho, não ache legal. Ah, ele vai ser especialista nisso, ok. Mas nós, a sociedade, para você conviver, você precisa saber de tudo um pouco, tá? Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse tema que eu estou trazendo sobre o autismo. Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder, para que outras pessoas entendam o que é o hiperfoco, o ponto positivo, o ponto negativo do hiperfoco, entender que muitas das vezes o autista, ele não é mega inteligente, sim, ele tem um hiperfoco, que é bom as pessoas entenderem isso, que acaba generalizando, botando o autismo em algo muito generalizado, sem entender ao certo por que essa criança é inteligente em determinados assuntos, tá? Fiquem com Deus e até o próximo episódio.